Você está em busca de inspiração e força para enfrentar os desafios do dia a dia? No canal Salmos para Vencer, você encontrará palavras de paz, conforto e esperança através dos poderosos salmos da Bíblia. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Este versículo descreve o homem justo como alguém que evita o comportamento negativo. Ele não segue os conselhos dos ímpios, pessoas sem respeito por Deus, não adota o estilo de vida dos pecadores, e não se associa com aqueles que ridicularizam o bem. Isso significa que para ser abençoado e feliz, é necessário afastar-se das influências negativas. Salmo 1, versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aqui, o homem justo é retratado como alguém que encontra prazer e satisfação nas Escrituras. Meditar na lei de Deus dia e noite implica um envolvimento contínuo e profundo com os ensinamentos divinos, buscando guiar sua vida de acordo com eles. Salmo 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Este versículo compara o justo a uma árvore bem nutrida, plantada junto a uma fonte constante de água, o que lhe garante crescimento e produtividade. A árvore representa a estabilidade, a prosperidade e a vitalidade do justo, que floresce porque está enraizado na palavra de Deus. Salmo 1, versículo 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Os ímpios, ao contrário do justo, são comparados à palha, que é leve e sem substância, facilmente levada pelo vento. Isso simboliza a futilidade e a falta de permanência dos maus, que não têm raízes ou estabilidade. Salmo 1, versículo 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Este versículo fala do destino final dos ímpios, sugerindo que eles não terão força ou justificação para resistir ao julgamento de Deus. Também não terão lugar entre os justos, pois suas ações os afastam da presença de Deus e da verdadeira comunhão. Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Salmo conclui destacando o contraste entre os destinos dos justos e dos ímpios. Deus cuida e abençoa os justos, guiando-os pelo caminho certo, enquanto os ímpios trilham um caminho que leva à ruína e à morte espiritual. Em resumo, o Salmo 1 nos ensina a importância de escolher sabiamente nossas influências e meditar na palavra de Deus para prosperar espiritualmente, contrastando os frutos da justiça com a futilidade da impiedade. Salmo 2, versículo 1. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? O versículo expressa espanto e indignação pelo fato de as nações e os povos se levantarem contra Deus. A ideia de imaginar coisas vãs sugere a futilidade dos planos humanos que se opõem à vontade divina. Salmo 2, versículo 2 e 3. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Esses salmos mostram como os líderes mundiais tentam se unir para se rebelar contra Deus e o seu ungido, o Messias. Este é um confronto direto à autoridade divina e ao reinado do Messias. Os rebeldes expressam o desejo de se libertar da autoridade e das regras divinas, rejeitando os limites que Deus impõe. Salmo 2, versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deus não se intimida com a rebelião humana. Ele está acima dessas tentativas inúteis de resistir à sua vontade e reage com desdém, sabendo que os planos humanos não têm poder diante de sua soberania. Salmo 2, versículo 5. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Deus responde à rebelião com ira e juízo. Sua autoridade será afirmada, e os rebeldes serão deixados em confusão diante de seu poder. Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Deus afirma que já estabeleceu o Messias como rei, o que simboliza o reinado espiritual do ungido, Jesus Cristo, sobre o povo de Deus.
Sião representa o centro de seu governo. Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este versículo é uma declaração do Messias, confirmando seu relacionamento íntimo com Deus como filho. Hoje te gerei é uma referência simbólica ao ato de Deus instituir o Messias como rei. Salmo 2, versículo 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os confins da terra por tua possessão. Deus promete ao Messias o domínio sobre todas as nações, uma profecia de que seu reino será universal, estendendo-se a toda a terra. Salmo 2, versículo 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. O poder do Messias será esmagador sobre aqueles que se opõem a ele. Esta metáfora da vara de ferro e o vaso de oleiro sugere a fragilidade dos rebeldes em comparação com o poder do reinado divino. Salmo 2, versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Um aviso aos líderes mundiais para que hajam com sabedoria e aceitem a instrução de Deus. Eles são exortados a se submeterem à autoridade divina. Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Esse versículo aconselha uma reverência equilibrada, temor diante da majestade de Deus, mas também alegria por poder servi-lo. Há um chamado para adorar a Deus com uma combinação de reverência e celebração. Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Beijai o filho é um chamado à submissão e lealdade ao Messias. A ira do filho será despertada contra os desobedientes, mas os que confiam nele serão abençoados. No geral, o Salmo 2 trata da rebelião dos povos contra Deus e o seu ungido, Jesus Cristo. Ele expressa a futilidade da oposição humana ao poder divino e destaca o reinado soberano de Deus sobre toda a terra. O Salmo termina com um aviso aos reis e líderes para que se submetam à autoridade do Messias, enfatizando que a verdadeira bênção está em confiar nele. O Salmo 3 é um clamor de Davi a Deus em meio à perseguição e adversidade, especialmente quando fugia de seu filho Absalão. O Salmo expressa sua confiança em Deus como seu protetor e salvador, apesar da oposição e dos ataques. Davi se sente cercado por inimigos, mas sua fé permanece firme, sabendo que o Senhor é sua defesa e fonte de segurança. Salmo 3, versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Davi reconhece o grande número de inimigos que o cercam, refletindo a gravidade da situação e a oposição que enfrenta. Salmo 3, versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Seus inimigos duvidam que Deus vá salvá-lo, questionando a sua fé e proteção divina. Salmo 3, versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi reafirma sua confiança em Deus, vendo-o como seu protetor, escudo, sua honra, glória e aquele que o restaura, aquele que exalta sua cabeça. Salmo 3, versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Ele recorda que já clamou a Deus antes e foi atendido, reforçando sua confiança de que Deus está atento às suas orações. Salmo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Mesmo em meio ao perigo, Davi consegue dormir em paz, sabendo que Deus o sustenta e o guarda. Salmo 3, versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Davi declara que, por mais que seus inimigos sejam numerosos, ele não terá medo, pois confia na proteção de Deus. Salmo 3, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Davi pede por intervenção divina, lembrando como Deus já derrotou seus inimigos no passado, incapacitando-os.
Salmo 3, versículo 8: A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. O Salmo termina com uma declaração de que a verdadeira salvação vem de Deus e pede que Ele abençoe seu povo. Esse Salmo nos ensina sobre a confiança em Deus em tempos de crise, reafirmando que, apesar das adversidades, a fé no Senhor é o que nos traz paz e segurança. Salmo 4, versículo 1: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi clama a Deus por ajuda, lembrando-se de momentos em que já foi libertado da angústia. Ele apela para a justiça divina e pede que Deus ouça suas orações com misericórdia. Este versículo demonstra a confiança de Davi no poder de Deus para aliviar o sofrimento. Salmo 4, versículo 2: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui, Davi repreende aqueles que desvalorizam o que é sagrado, trocando a glória de Deus por coisas vãs e mentirosas. Ele confronta as pessoas que amam as coisas passageiras e enganosas, ao invés de seguir a verdade de Deus. Salmo 4, versículo 3: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Davi reafirma que Deus escuta as orações dos justos. Ele lembra aos ouvintes que os piedosos são separados por Deus e que o Senhor responderá aos que o buscam com coração sincero. Salmo 4, versículo 4: Irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito, e calai-vos. Este versículo ensina a importância de dominar a ira e evitar que ela leve ao pecado. Davi aconselha a refletir profundamente e a buscar autocontrole, mantendo a paz interior mesmo em momentos de raiva. Salmo 4, versículo 5: Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi chama o povo a oferecer a Deus sacrifícios justos, ou seja, a praticar a justiça e a confiar completamente no Senhor. O foco aqui é viver de acordo com a vontade divina e demonstrar fé verdadeira. Salmo 4, versículo 6: Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Este versículo reflete o anseio por bênçãos e por uma resposta de Deus. Davi expressa um desejo por clareza e direção divina, pedindo que a luz de Deus ilumine o caminho dos justos. Salmo 4, versículo 7: Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Davi reconhece que a verdadeira alegria vem de Deus e não dos bens materiais. Ele sente uma felicidade maior no relacionamento com o Senhor do que na abundância de colheitas ou riquezas terrenas. Salmo 4, versículo 8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este versículo destaca a confiança de Davi em Deus, que lhe proporciona paz e segurança. Mesmo em meio às dificuldades, ele sabe que pode descansar em tranquilidade, pois sua proteção vem de Deus. O Salmo 5 é uma oração matutina em que o salmista busca a proteção e orientação de Deus diante da presença do mal e da injustiça. Ele confia no julgamento de Deus sobre os ímpios e celebra a segurança e a bênção daqueles que são justos e amam ao Senhor. Salmo 5, versículo 1: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. O salmista pede que Deus ouça suas orações e reflexões. Salmo 5, versículo 2: Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Ele declara sua confiança em Deus, a quem ele ora com clamor. Salmo 5, versículo 3: Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã, apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Ele promete começar o dia em oração e ficar atento às respostas de Deus. Salmo 5, versículo 4: Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal.
O salmista afirma que Deus não tolera o mal e a injustiça. Salmo 5, versículo 5: Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Ele declara que os ímpios não podem estar na presença de Deus. Salmo 5, versículo 6: Destruirás aqueles que proferem a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Deus julgará os mentirosos e aqueles que cometem violência e fraude. Salmo 5, versículo 7: Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. O salmista expressa sua intenção de adorar a Deus com reverência por sua bondade. Salmo 5, versículo 8: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Ele pede a direção de Deus para seguir um caminho reto diante de seus inimigos. Salmo 5, versículo 9: Porque não há fidelidade na boca deles, o seu íntimo é verdadeiramente maldade, sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. O salmista descreve a falsidade e corrupção dos ímpios. Salmo 5, versículo 10 declara aos culpados: Ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Ele pede que Deus traga justiça contra os rebeldes e seus planos perversos. Salmo 5, versículo 11: Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Ele ora para que os justos se alegrem e exultem em Deus, que os protege. Salmo 5, versículo 12: Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. O salmista conclui afirmando que Deus abençoa e protege os justos como um escudo. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Também a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Este salmo é um clamor por misericórdia e alívio, onde Davi expressa sua angústia física e emocional diante da disciplina de Deus e da perseguição dos inimigos. Ele busca o perdão divino e confia que Deus ouvirá suas orações, trazendo alívio e justiça. Salmo 7, versículo 1: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. O salmista coloca sua confiança em Deus e pede livramento dos inimigos. Salmo 7, versículo 2: Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Davi descreve a gravidade da ameaça de seus inimigos, comparando-os a leões prontos para atacar. Salmo 7, versículo 3: Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. O salmista reflete sobre sua própria inocência, pedindo a Deus que julgue com justiça. Salmo 7, versículo 4: Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei ao que me oprimia sem causa. Davi afirma que não causou mal a ninguém injustamente, inclusive salvando os que o oprimiam.
Salmo 7, versículo 5: Persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Davi diz que, se for culpado, merece a punição e ser destruído. Salmo 7, versículo 6: Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. O salmista pede que Deus se levante em sua defesa contra a opressão. Salmo 7, versículo 7: Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. Davi prevê que o julgamento de Deus será testemunhado por muitos povos. Salmo 7, versículo 8: O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. O salmista pede que Deus o julgue de acordo com sua justiça e retidão. Salmo 7, versículo 9: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O salmista clama pelo fim da maldade e pela confirmação dos justos. Salmo 7, versículo 10: O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Davi reafirma sua confiança em Deus como seu protetor e salvador. O Salmo 7 é um clamor de Davi pedindo a intervenção de Deus contra seus inimigos. Ele reafirma sua inocência e pede que Deus julgue com justiça tanto os justos quanto os ímpios. Davi confia que Deus, como juiz justo, irá defender os inocentes e retribuir a maldade aos seus perpetradores. O salmo termina com louvor e exaltação ao Senhor pela sua justiça. Salmo 7, versículo 11: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus é retratado como juiz justo que constantemente combate a injustiça. Salmo 7, versículo 12: Se o homem se não converter, afiará a sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. Deus se prepara para agir com justiça contra aqueles que não se arrependem. Salmo 7, versículo 13: E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Deus está preparado para agir com rigor contra os ímpios. Salmo 7, versículo 14: Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Davi denuncia os ímpios, que vivem em constante maldade e mentiras. Salmo 7, versículo 15: Cavou um poço, e o fez fundo, e caiu na cova que fez. Davi descreve como os ímpios caem nas armadilhas que eles mesmos armam. Salmo 7, versículo 16: A sua malícia recairá sobre a sua cabeça, e sobre a sua própria cabeça descerá a sua violência. A maldade dos ímpios voltará contra eles mesmos. Salmo 7, versículo 17: Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi encerra o salmo louvando a justiça de Deus e exaltando seu nome. Salmo 8, 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. O nome de Deus é exaltado em toda a criação. Salmo 8, 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Deus usa a simplicidade das crianças para silenciar os inimigos. Salmo 8:3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. O salmista reflete sobre a grandeza da criação divina. Salmo 8:4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. A insignificância do ser humano diante da grandiosidade de Deus. Salmo 8:5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deus elevou o homem.
dando-lhe honra e glória. Salmo 8, 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Deus deu ao homem autoridade sobre a criação. Salmo 8, 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, o homem foi encarregado de cuidar dos animais da terra. Salmo 8, 8. As aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. O ser humano tem autoridade sobre todos os seres vivos. Salmo 8, 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O salmo encerra exaltando a grandeza do nome de Deus. O Salmo 8 é uma poderosa expressão de louvor à majestade de Deus e à sua criação. Nele, o salmista Davi começa exaltando o nome de Deus, reconhecendo a grandeza de sua glória, que se estende sobre os céus. Em seguida, reflete sobre a insignificância do ser humano diante da vastidão do universo, questionando por que Deus, sendo tão grandioso, se preocupa com o homem. Apesar de sua pequenez, o ser humano foi honrado por Deus, sendo criado pouco menor que os anjos e coroado de glória e honra. O Salmo ressalta o papel do homem como administrador das obras divinas, com autoridade sobre toda a criação, os animais, as aves e os peixes. O Salmo termina como começou, louvando a grandiosidade do nome de Deus sobre toda a terra. Esse Salmo destaca tanto a grandeza de Deus quanto a dignidade do homem, evidenciando o cuidado de Deus com sua criação e a responsabilidade humana dentro dela. Salmo 9, 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Louvor a Deus pelas maravilhas que Ele realiza. Salmo 9, 2. Em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Alegria e exultação em Deus, com cânticos de louvor. Salmo 9, 3. Porquanto os meus inimigos retrocederam, caíram e pereceram diante da tua face. Deus derrota os inimigos de Davi e os faz retroceder. Salmo 9, 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Deus é o justo juiz que sustenta o direito e a causa dos seus. Salmo 9, 5. Repreendeste os gentios, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Deus repreende e destrói os ímpios, apagando seus nomes. Salmo 9. Ó, inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Deus arrasou as cidades dos inimigos e apagou sua memória. Salmo 9, 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Deus está entronizado para sempre, pronto para julgar. Salmo 9, 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. Deus julga o mundo com justiça e retidão. Salmo 9, 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Deus é o refúgio seguro para os oprimidos e angustiados. Salmo 9, 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus nunca abandona os que o buscam com confiança. Salmo 9, 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Canto de louvor e proclamação dos feitos de Deus entre as nações. Salmo 9, 12. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Deus lembra do sangue derramado e do clamor dos aflitos. Salmo 9, 13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê a minha aflição causada pelos meus inimigos.
Tu que me levantas das portas da morte, pedido de misericórdia e livramento das portas da morte. Salmo 9, 14. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Salvação de Deus traz alegria e louvor em Sião. Salmo 9 e 15. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Os inimigos caem nas armadilhas que eles mesmos prepararam. Salmo 9, 16. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nos seus próprios feitos. O ímpio é pego por suas próprias ações. Deus é justo. Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O destino dos ímpios e nações que esquecem de Deus é o inferno. Salmo 9, 18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Deus não esquece os necessitados e atende aos pobres. Salmo 9, 19. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Clamor para que Deus se levante e julgue as nações. Salmo 9 e 20. Põe-os em temor, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Que Deus faça as nações reconhecerem sua fraqueza diante dele. O Salmo 9 é um cântico de louvor e confiança em Deus, escrito por Davi. Ele começa agradecendo ao Senhor de todo o coração, pelas suas maravilhas e pela vitória sobre os inimigos. Davi reconhece que Deus é um juiz justo, que exerce juízo sobre os povos com retidão e que defende o oprimido, sendo um refúgio seguro em tempos de angústia. O Salmo também destaca que os ímpios serão julgados e destruídos, enquanto Deus jamais se esquece dos necessitados e aflitos. Davi exalta a justiça divina, afirmando que os maus serão punidos e cairão nas próprias armadilhas que criaram. Ele pede que Deus continue a julgar as nações, para que todas reconheçam sua própria fraqueza diante do poder divino. Esse salmo é um lembrete da justiça de Deus e do cuidado que ele tem com os que o buscam, oferecendo proteção, justiça e esperança. Se inscreva e ative o sininho para receber mensagens que irão fortalecer sua fé e trazer luz ao seu caminho. Juntos, vamos vencer com a palavra de Deus.